Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estarmos nessa noite juntos para celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder ver alguns irmãos e, nesse momento, partilhar a palavra do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor seja gracioso conosco, para que sejamos edificados através da sua palavra. Se você, como nós, tem crianças ao seu redor, nós temos 5 netos, você certamente está vivendo o dilema se compra ovos de chocolate ou não. Minha esposa está naquela luta para procurar uma embalagem que tenha um cordeirinho, mas só encontra embalagem de coelho. E nós estamos nessa luta. E sejamos sinceros, irmãos, nós também adultos gostamos de um chocolate, né? Nós também gostamos de um chocolate. Eu lembro que quando nós morávamos em Manaus, na década de 90, nós tínhamos os nossos 2 filhos mais velhos, eram crianças. Nós esperávamos a segunda-feira, após o domingo de Páscoa, para ir às compras dos ovos de chocolate. É que, eu não sei se continua lá, mas lá tinha uma característica do comércio, que na segunda-feira, todas as lojas colocavam os chocolates, os ovos de Páscoa, na promoção com preços incríveis, especialmente aqueles que foram quebrados durante a visitação do público. Então nós esperávamos a segunda-feira para ir lá fazer a nossa festa de chocolate de ovo de Páscoa, né? É impressionante, irmãos, como esse clima que nos cerca, esse momento que nós vivemos da Páscoa, ele nos envolve de tal forma que nós precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas como cristãos e compreendermos o que ela nos ensina sobre esse momento tão especial para a Igreja do Senhor Jesus. Como fazer para ensinar às nossas crianças sobre o verdadeiro significado da Páscoa? Como ensiná-las que a Páscoa não tem nada a ver com ovos, com chocolate e com coelho? Como compreender a celebração desse momento tão especial para o povo de Deus no tempo passado, na antiguidade, e o que ele representa e significa para nós como igreja nos dias de hoje? O texto que nós escolhemos, pela graça de Deus, para expor nessa noite, nos ajudará nessa compreensão. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos de 15 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nos versos de 15 a 20. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo:
este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Ó Pai querido, nós estamos diante da Tua santa palavra. Nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade de compreendê-la, de vivê-la, de aplicá-la por nossas próprias faculdades. Mas nós rogamos ao Espírito Santo de Deus que ministre ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, para que nessa noite a Tua palavra edifique as nossas vidas e sejamos fortalecidos pela graça do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. É assim que nós te oramos, em nome dEle. Amém. A crucificação de Cristo e os fatos que antecederam esse momento, eles ocupam um espaço especial na narrativa dos 4 evangelhos. Nós encontramos esses fatos narrados nos 4 evangelhos. O evangelista Mateus, ele dedica cerca de 30% do conteúdo do seu evangelho à narrativa da última semana do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Marcos dedica 37% do seu conteúdo para essa mesma narrativa. Lucas, por ser um historiador talvez mais sucinto, mais detalhista, é o que dedica um menor espaço, apenas 25% do conteúdo do Evangelho de Lucas é dedicado a esses últimos momentos da vida de Jesus, enquanto o evangelista João dedica mais de 40% do seu evangelho na narrativa dos últimos acontecimentos na vida de Jesus. Não obstante Lucas ser aquele que dedica o menor espaço do seu conteúdo para tratar desses momentos, há um detalhe nesse evangelho que me chama muito a atenção e ele é só detalhado pelo evangelista Lucas, quando ele faz 2 afirmações aos seus discípulos, quando Jesus faz 2 afirmações aos seus discípulos. A primeira, no verso 15 que nós lemos. Jesus disse assim aos seus discípulos: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. E a segunda afirmação, verso logo em seguida, 16, Jesus diz assim: e que não comeria outra vez essa Páscoa com seus discípulos, até que se cumprisse o reino de Deus. Jesus sabia que aquilo que aconteceria logo em seguida, aquela sua última celebração, naquela noite, traria o desfecho final, a culminação de todas as Páscoas que foram celebradas anteriormente por anos a fio pelo povo de Israel. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava próximo a ser crucificado. E essa última celebração de Jesus com seus discípulos teria um significado todo especial, muito mais especial do que qualquer outra celebração já feita pela mais devota família israelita naqueles tempos. O que Jesus estava comunicando aos seus discípulos era que o acontecimento vindouro, ou seja, que a sua morte, seria a consumação, seria a culminação, seria o ápice do seu ministério aqui na terra. O ministério que havia sido anunciado por João Batista, como já fora lido nessa noite: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que havia sido anunciado pelo próprio Jesus, quando disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo.
E ainda esse Jesus disse assim: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, traria o fim a uma Páscoa simbólica, traria o fim a uma Páscoa cerimonial, representativa, representada por um cordeiro, por pães sem fermentos, por ervas amargas, e agora seria estabelecido o cumprimento da promessa de que um sacrifício único, suficiente, definitivo, seria capaz de perdoar todos os nossos pecados. Não mais a necessidade de um animal sacrificado anualmente, mas agora o sacrifício único do Cordeiro de Deus nos traria a salvação eterna. Este é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, afirmou o apóstolo João lá no livro de Apocalipse. Em consequência da sua morte, como consequência da sua morte, Jesus não mais celebraria nenhuma Páscoa que os seus discípulos, como bons judeus, continuariam celebrando após a sua morte. Mas Jesus não estaria mais com ele anualmente, como de costume, para celebrar a Páscoa. E ele só reunirá novamente com os seus discípulos e com os seus fiéis, quando estaremos juntos em um novo céu, em uma nova terra, para celebrarmos as bodas eternas do Cordeiro para todo sempre. É isso que nos diz o apóstolo João, lá no Apocalipse, quando ele chama esse momento que Jesus anuncia aos seus discípulos de as bodas do Cordeiro. O apóstolo João diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É essa a verdade, irmãos, que queremos extrair desse texto, que essa última Páscoa celebrada por Jesus, ela nos leva a vislumbrar o banquete das bodas do Cordeiro. Mas por que Jesus desejou ansiosamente celebrar essa Páscoa, essa última Páscoa, junto aos seus discípulos? Como todo bom judeu, Jesus celebrava todas as festas do povo de Israel. A Páscoa era a principal dessas festas do calendário judaico. A origem dessa celebração, ela está enraizada na história do povo de Israel, desde os seus antepassados. Nós conhecemos a história narrada lá em Êxodo, antes de Deus executar a última das 10 pragas contra o Egito. Deus estabeleceu esse cerimonial que deveria ser lembrado durante todo o tempo da peregrinação do povo de Israel em direção à terra prometida, a Canaã prometida, lembrando a redenção, a remissão, como Deus os resgatou daquele cativeiro que durara por mais de 4 séculos. A Páscoa veio mudar o calendário judaico. Ela antes era celebrada no inverno, mas o inverno na cultura hebraica parecia um tempo sombrio, um tempo de nostalgia, um tempo um tanto triste. Era isso que o sábio Salomão relata lá no seu livro de Cânticos dos Cânticos. Ele diz assim: vejam, o inverno passou, as chuvas acabam e já se foram, aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar.
já se ouve em nossas terras o arrulhar dos pombos. Então a Páscoa veio mudar o calendário judaico e agora a sua celebração passou a ser durante a primavera. A Páscoa então seria lembrada com muita alegria, com muito júbilo, com muito canto, com muita festa, porque lembrava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito e o início da sua caminhada em direção à terra prometida. Durante essa caminhada que levou 40 anos, a Páscoa sempre foi celebrada anualmente. Entretanto, como ainda acontece hoje, o seu significado maior era, de forma recorrente, esquecido pelo povo de Deus, que murmurava contra Moisés, que murmurava contra o próprio Deus. Entretanto, embora o significado da Páscoa nesse contexto do Antigo Testamento seja um significado grandioso, pela forma como Deus soberanamente, com sua mão poderosa, como está descrito no livro de Deuteronômio, libertou o povo da escravidão, essa representação nos trazia um apontamento para algo muito mais maravilhoso que Deus havia reservado e havia prometido, não apenas para o povo judeu, não apenas para o povo de Israel, mas para todo aquele que cresce no seu Filho Jesus Cristo. Imagino que os discípulos esperavam como prato principal daquela última Páscoa um cordeiro, pães sem fermentos e ervas amargas especialmente preparadas para aquele momento. Jesus os surpreendeu, oferecendo para eles pão e dizendo: esse pão representa o meu corpo que será dado por vós. E Jesus lhe oferece vinho, dizendo: esse vinho representa o meu sangue, que será derramado em favor de vós, uma única vez, para a remissão dos vossos pecados. Por que então Jesus também não comeria mais com seus discípulos aquela Páscoa ou aquela celebração antes que se cumprisse o reino de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que ele chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Sendo assim, ele mesmo, o Cordeiro a ser sacrificado, não mais poderia participar das celebrações futuras com seus discípulos. A partir daquele momento, a celebração não seria mais de forma representativa, seria agora uma celebração real. O Cordeiro Pascal, o Filho de Deus, o único Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, capaz de levar sobre si todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, consumaria o seu ministério entregando a sua vida para ser crucificado em nosso favor. Não mais seria necessário sacrificar um animal anualmente. A partir daquele momento, a celebração não giraria mais em torno de um cordeiro morto, mas sim em torno de um cordeiro vivo, um cordeiro vencedor, um cordeiro ressurreto, um cordeiro que uma única vez derramou seu sangue para a remissão de todos os nossos pecados. Com os seus discípulos, Jesus instituiu ali a ceia, que seria seguida pela igreja, composta por pão, que representa o seu corpo, e composta pelo vinho, que representa o seu sangue, dizendo-lhes: fazei isto em memória de mim. Assim como até aqui celebrávamos a Páscoa com o Cordeiro, lembrando que um dia Deus os resgatou da escravidão do Egito, a partir de agora celebrem esse momento com o pão e o vinho, lembrando que eu
os resgatei eternamente dos vossos pecados. Poderíamos até pensar, irmãos, que aquela última Páscoa, Jesus celebrou junto a pecadores. É verdade. Até mesmo aquele que trairia o Senhor Jesus estava naquele momento de celebração. Mas essa última Páscoa aponta para o dia em que Jesus reunirá todos os seus fiéis em corpos santificados e glorificados, sem pecados, sem dores, sem lágrimas, e juntos celebraremos as bodas do Cordeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele afirma que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte, nós anunciamos o seu sacrifício em nosso lugar, até que ele venha. E assim nós experimentamos como será o dia especial e que juntos celebraremos eternamente as bodas do Cordeiro. Por essa razão, irmãos, nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram. Também não a celebramos como muitos cristãos, outros cristãos por aí afora celebram. Compreendemos a Páscoa como a celebração anual não apenas da memória da libertação física milagrosa do povo de Deus da escravidão do Egito, mas especialmente do perdão que nos é oferecido por Deus através de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal que entregou a sua vida em nosso lugar. Compreendemos a ceia do Senhor, instituída por Jesus durante aquela celebração da sua última Páscoa com seus discípulos, como um memorial em que o Cordeiro não está morto, mas está vivo e entre nós, e nós celebramos e nós desfrutamos da sua presença, porque o apóstolo Paulo, ele também escrevendo aos Coríntios, ele nos afirma que essa é a razão da nossa fé, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã toda a nossa pregação, seria vã toda a nossa fé, seria vã toda a nossa crença. A nossa alegria, a nossa celebração é porque o Cordeiro de Deus não apenas entregou a sua vida, mas porque especialmente Ele ressuscitou e venceu a morte para nos dar a vida eterna. Lembramos do sacrifício de Jesus e somos agradecidos, somos gratos por esse sacrifício. E durante a celebração da Páscoa cristã, como nós podemos chamar, nós somos fortalecidos, nós somos renovados nessa esperança de que um dia, como cantamos nessa noite, o nosso Senhor voltará, o nosso Senhor virá buscar a sua igreja, vitorioso, glorioso, e nós estaremos juntos eternamente, junto ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu queria fazer apenas 3 aplicações a partir desse texto que nós expomos da palavra de Deus. Assim como Jesus desejou ansiosamente celebrar aquela última Páscoa com seus discípulos, Ele espera e deseja celebrar a Páscoa comigo e com você, ou celebrar as bodas do Cordeiro comigo e com você, um dia quando estivermos juntos na sua presença.
E o que me impressiona nas Escrituras Sagradas é quando eu leio que esse Jesus que deu a sua vida em nosso lugar, Ele mesmo foi preparar um lugar para nós estarmos com Ele. Você já imaginou na grandiosidade desse feito de Jesus? Ele mesmo preparou um lugar para mim e para você. Quando pensamos nisso, irmãos, isso deve nos levar a uma busca de vida de santidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que Ele nos permita ouvir do nosso Deus, nosso Senhor: vinde, amados de meu Pai, desfrutar desse momento que eu mesmo reservei para vocês. Mas o desejo de Jesus de estar com os seus irmãos, ele também deve refletir, ou deve ser refletido na nossa vida. Talvez você possa olhar ao seu redor e rapidamente pensar assim: eu estou sentindo falta daquele irmão que sempre senta ao meu lado, daquele irmão que senta ali, eu estou sentindo falta daquele irmão que não veio celebrar nessa noite conosco. O desejo de Jesus estar junto com os seus irmãos também deve ser refletido na nossa vida. Talvez você possa, ao sair daqui, ligar para o seu irmão, ligar para aquele a quem você sentiu falta e dizer: olha, eu senti sua falta na celebração, eu desejei ansiosamente estar com você ali. Talvez você possa até levar um chocolate para ele amanhã, né? E dizer: olha, eu trouxe aqui para lembrar, dizer para você que eu lembrei de você, queria estar com você na celebração ontem à noite. Como nós devemos expressar esse desejo, assim como Jesus expressou junto aos seus discípulos. Mas para além de desejarmos estar na ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente, de desejarmos estar com os nossos irmãos nas celebrações, na igreja, no culto, na vida em comunidade, talvez nós possamos lembrar agora rapidamente de pessoas ao nosso redor, no nosso grupo de amizades, no trabalho, na família, em algum lugar, que nós desejaríamos que também estivessem aqui conosco, mas não estão porque não conhecem o significado da Páscoa. Talvez muitas pessoas, assim que você conhece, estejam como muitas crianças, conhecendo a Páscoa apenas como um cerimonial de fraternidade e de celebração, mas não conheça o significado real de que Jesus veio e deu a vida em seu lugar, em nosso lugar, e morreu por mim, morreu por você, e morreu também por essa pessoa que de repente você pode estar pensando nesse momento. Essa última Páscoa de Jesus também nos leva a desejar que aqueles que não conhecem estejam conosco, porque afinal de contas, todas as vezes que nós a celebramos, nós anunciamos o sacrifício de Jesus até que Ele venha. O desejo do nosso coração é que essa palavra possa produzir frutos na nossa vida e que possamos compreender que a Páscoa que nós experimentamos, que nós vivenciamos, é a ressurreição, é a vitória do nosso Senhor Jesus sobre o pecado, sobre a morte, e é a esperança de estarmos juntos com eles eternamente, gozando das bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Rogamos que o Teu Espírito Santo faça produzir frutos na vida da Tua igreja, para que possamos glorificar o Teu nome, para que o Teu reino seja engrandecido e as nossas vidas sejam edificadas. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.